Sejamos todos bem-vindos a esta casa de oração que nos acolhe com tanto amor e carinho. E agora vamos realizar uma prece. Quem desejar pode fechar os olhos, ficar em uma posição confortável. Agradecemos, Pai Celeste, por este instante, por estarmos reunidos em Seu nome para mais uma noite onde juntos vamos refletir, procurar internalizar no nosso coração a mensagem nos trazida pela nossa irmã Regina para a reflexão desta noite. Que o imenso amor do nosso Pai Celestial, trazido pelos benfeitores que aqui se encontram, possam chegar até nós em forma de intuição, de um refazimento das nossas energias, para que possamos ter coragem, perseverança, fé, para vivenciarmos os desafios que se apresentam na caminhada de todos nós, mas que possamos perseverar no bem, que a luz se faça sobre todos, e que com coragem possamos perseverar. E durante o tempo que aqui estivermos, procurarmos realmente estar presentes aqui e agora, para que realmente tudo o que for falar fique no nosso coração, e que lá fora possamos colocar em prática. É assim. Como todos devem ter percebido, né? O nosso tema de hoje, mas gostaria de trazer para todos nós um entendimento, uma introdução, para que a gente possa perceber o quanto cada um de nós é importante nessa encarnação. De muito tempo, quando um pensamento formou a Terra, um ser maravilhoso, magnânimo, de amor, de bondade, de justiça e, acima de tudo, de misericórdia. Chamou seu primogênito e buscou ele, convidando-o para que viesse à terra, trazer a luz do entendimento a todos os seres. E deu a ele sementes, para que quando aqui ele chegasse, ele fosse distribuí-la em todos os chãos, independente de onde ele estivesse. Ele fosse buscar os pescadores de almas, e esses receberiam as sementes para distribuir em todos os solos, fértil, pedregoso, espinhentos, tantas situações que vivenciamos nessa vida. E eles saíram a semear. Até então, os homens, distanciados desse ser magnânimo, não entenderam esse chamado. E as sementes, muitas delas apodreceram, mas outras vieram a germinar. E ele, quando na cruz, que vem a ser Jesus, né? Esse primogênito, que veio trazer esse entendimento naquela época. Ele prometeu, quando na cruz, pedindo perdão a esse ser magnânimo, maravilhoso, cheio de amor, que perdoasse aos homens porque não sabiam o que fazer. E prometeu trazer o Consolador prometido, que vem a ser este aqui. Consolador prometido, Evangelho segundo o Espiritismo, o que traz o embasamento de toda a caminhada do cristão sobre a terra. E trazendo esse Consolador, convidando-nos para que fôssemos
explicações, nos seus ensinamentos para o autoconhecimento. Isso só se dá através dessa nossa troca, da qual nós estamos aqui, e além dela, no grupo de estudo, que é um convite que a gente faz permanentemente a todos. Só se sai da mesmice, do vitimismo, do sedentarismo, através do conhecimento, do autoconhecimento, que é os grupos de estudo, as palestras, atendimentos, mas acima de tudo os grupos de estudo. Depois do Evangelho, a gente se aperfeiçoando nas obras básicas, chega até nós outras obras, como essa, Mente Sã, do Aguinaldo Paviani. Chegou às nossas mãos para que no grupo de férias, que lá no Caminho da Luz não para o grupo. Em todos os dias do ano, grupo de estudo, e nas férias, nós temos um grupo de férias, que a gente escolhe um livro aleatório para estudar. E essa dádiva chegou nas nossas mãos, aonde o Dirceu, como facilitador, cada sábado um componente de todos os grupos do Caminho da Luz foram convidados a escolher aleatoriamente os temas do livro. Eu escolhi esse aí: disponibilidade para servir, não seja vítima de si mesmo. E essa obra veio nos trazer um esclarecimento e um chamamento que eu gostaria de compartilhar com todos vocês, porque não é para vocês, é para nós. É para nós. Todos nós, diante de todos os acontecimentos relacionados à nossa forma de ser, à nossa forma de viver, nossa forma de muitas vezes não compreender e nos vimos como não compreendidos. E ele vem, através do instrutor espiritual dessa obra, que é o Klaus, ele questiona o Aguinaldo, chamando ele do trabalho, e o Paviani questiona ele por que ele, né? Por que ele era chamado para o trabalho. E ele coloca que os instrutores espirituais não buscam servidores do bem, né? E vestido de moral ilibada. Né, Jair? E eles buscam, através desse entendimento, aqueles que estão buscando o esclarecimento, né? Que se colocam dentro desse entendimento. Porque nós somos seres imperfeitos. Nós estamos aqui na Terra buscando entendimento, conhecimento para a nossa evolução e, acima de tudo, para descobrir o amor em nós. Então, o que ele vem colocar para nós não é uma crítica, mas uma reflexão acima do que nós devemos buscar através do que é essa disponibilidade para servir. Quando ele fala no Paviani sobre a questão de buscar ele para a tarefa, sempre ele questiona ele quanto à moral, quanto às imperfeições, quanto às questões dele nem sempre estar no entendimento, e ele diz para ele, né? Questiona ele sobre a tarefa. E ele coloca questionamentos para ele, que é um dos grandes problemas, principalmente dentro da casa espírita, mas a gente sabe que no ambiente profissional também tem, no nosso lar também tem, aonde quer que estejamos, tem deficiência, vamos dizer assim, de mão de obra. Nós queremos tudo, mas nós não somos tudo. Nós queremos muito, mas nunca queremos ceder também para ser esse mundo. E ele faz esse questionamento através de
algumas perguntas. E ele nos coloca que o grande problema nosso, da humanidade, isso é uma realidade, é a oscilação emocional de todos nós. Nós somos seres praticamente, olha, desculpe o termo da palavra, mas perturbados. Nós nunca estamos 100% bem. Né? De quando ele dá uma de louca, né? Às vezes sai com algumas coisas, não tem nada a ver. Daqui a pouco nós temos bem, daqui a pouco já temos irritado, daqui a pouco já estamos, né, deprimidos, chateados, incomodados, reclamões, e assim a gente vai vivendo. E ele nos diz também, né, que nas dimensões astrais podemos nortear ou conduzir uma atividade com irmãos que oscilam tanto. Eles não se importam, esses amigos espirituais. Eles sabem, nos conhecem, nos sentem, mas não desistem de nós. Então, mas eles colocam, por isso que ele diz que não se trata de uma crítica, mas de uma reflexão desses questionamentos que eles fazem. Quando que estamos disponíveis? Quanto estamos disponíveis? E como está disponível? Se observarem aqui na gravura, olha só, né? A gente sabe que no momento, como eu falei, enquanto estamos no corpo, a gente se mostra forte, né? Destemido, mas qualquer chuvinha mais forte, a gente já se chacoalha todo, já se balança todo, né? Qualquer coisa que sai fora daquilo que a gente quer, a gente fraqueja, a gente dá para trás, a gente, olha ali, pula do barco. Não é verdade? Então a gente percebe o quanto a nossa fé é frágil, o quanto nos fragilizamos diante do ensinamento de Jesus, o quanto a gente está distanciado e eles estão tão perto de nós, mas o quanto nós nos distanciamos por falta de conhecimento, de nós querer sair do lugar, não ficar com o pé na terra como nós estamos. Nós só vemos o lado material e não sentimos esse chamado que ele nos coloca. Se perceberem nessa outra gravura, né, a gente vê em outras oportunidades, a gente quer saber muito. Eu queria ser igual a Rosa, que chega lá na frente e fala com tanta facilidade de Jesus, dos apóstolos, né? Do Jairo, que tem a paciência, a calma de falar. A gente quer isso, mas ninguém é igual. E outra, a gente pode tudo, não precisa ser igual ao outro, mas a gente pode. O que falta para nós? A boa vontade. A boa vontade quando a gente quer executar alguma ação com caridade. Porque a gente distorce muito o que é caridade. A gente pensa que dar alguma coisa ali é caridade. A gente pensa que fazer alguma coisa pelo outro ali, tirar ele de um lugar e botar no outro é caridade. Não, é muito além disso. A caridade ela não mostra. Ela é feita com doação espontânea. E, consequentemente, traz paz para a gente, consciência tranquila do que a gente está fazendo. E a gente sabe que tem muitos obstáculos no nosso caminho que nós mesmos colocamos. Então ele coloca ali naquela gravura, vocês perceberam que ele diz, né? Você vive no piloto automático? A gente vive no piloto automático, sim. Porque a gente não pensa. Esse livro caiu nas nossas mãos, Semente Sã, para ensinar a gente a pensar, a refletir, a ter momentos de parar e olhar para nós mesmos. Senão a gente vive só como ele diz ali, no piloto automático, né? Não usamos as ferramentas que chegam até nós. Quanta informação chega? Isso não me interessa. Não vai me servir para nada. Tudo serve. Tudo serve sim. Só
Só que a gente precisa pensar, em algum momento aquela situação vai trazer algo para nós. Então a gente precisa ser um observador. Porque todos esses nossos desequilíbrios do momento, de agora, é essa falta desse conhecimento, desse autoconhecimento, de aprender a observar e tirar proveito de todas as situações. Mas o que a gente faz? A gente reclama, diz que isso não é pra gente, isso não é para agora, isso pode ficar para depois, né? E aqueles questionamentos que tem ali, fica ao léu. E essa questão dessa gravura que aparece aqui agora, essa imagem, a gente deveria aplicar no nosso dia a dia, nessa sábia recomendação de Jesus, que é orar e vigiar. A gente que faz o atendimento fraterno, ali a gente percebe, quando questiona as pessoas, rezou hoje, fez sua oração, não tive tempo, fui muito corrido, meu dia não deu tempo de rezar. Mas aí passa um dia atribulado, passa um dia lá cheio de dificuldade, coisas erradas, coisas que não dão certo. E se tivesse feito a oração, será que não teria mais proteção? Fica para cada um pensar. E a vigilância? Nós usamos os nossos impulsos. Nós temos uma mente e conteúdos imensos, geradores de grandes conteúdos. Mas, como somos muito materialistas, aumentando, mas muito egoístas e orgulhosos, isso sim, somos, nós não vigiamos nossos atos, nossas atitudes, nossas ações. Mais uma vez, os impulsos falam por nós, fazendo com que a gente não se vigie. E aí, a nossa frequência energética oscila bastante, quando não fica bem baixa. E quando a gente baixa demais a nossa frequência, a nossa vibração, o que atraímos para nós? Semelhante, igual a como nós estamos. Não é verdade? Aí ele questiona e traz para nós ali, respondendo ou fazendo nós pensar, e gostaria de convidar que prestassem bem atenção para ver se a gente se encaixa em alguma, é a realidade de todos nós. Quando eu comecei a estudar e ler do estudo, eu digo, poxa, eu tenho um pouco de cada um. A gente precisa ser consciente da nossa irresponsabilidade para poder parar, orar e vigiar e começar a entrar na função que Jesus nos convida para entender o chamamento dele quando tu esteve. Então ele diz, quando se está disponível para a prática do bem? Ou quando não se tem que levantar muito cedo, quando o trabalho não vai cansar demais, quando for possível, quando tiver tempo. Não é assim que a gente faz em casa, no ambiente profissional, na casa espírita. Hoje eu cheguei aqui e ele me disse, faltou trabalhador hoje, nós podíamos fazer assim, né? Só que na casa espírita o trabalho é voluntário. A pessoa tem que ter responsabilidade, né? Tem que ter disciplina, mas a gente não pode cobrar de cada um. Por isso a gente traz sistemas, mas eles são práticos para todos os momentos da nossa vida. Nossa casa, nossos filhos, nosso esposo, nossa mãe, nossos irmãos estão sempre dando essas desculpas também. Por isso que a desorganização familiar, os desajustes no ambiente profissional, nossos colegas não dão essas respostas também, mas não precisamos ser igual àqueles que dão essas respostas. Nós podemos fazer diferente para encontrar a paz do Espírito. O quanto estamos disponíveis para a prática do bem? O quanto? Fazem, mas não muito. Realizam, entretanto, o trabalho fica aquém do que poderia ser feito. Eu não vou fazer tanto, eu não vou ficar tanto tempo. Tem outros que podem fazer. Né? A gente joga a responsabilidade para o outro. O quanto executam, mas não colocam amor e emoção. Eu quero ser assim. Aí eu vou lá e coloco as mãos e fico lá, pensando no que eu tenho que fazer amanhã, no que eu deixei errado lá, no que eu não acabei de ter. Isso não vamos estar, né,
apontando o dedo. Porque quem que vai sofrer as consequências desses atos? Nós mesmos. Então, nossas escolhas têm consequências. Só que parece que a humanidade não percebe isso. Buscam a religião para tentar encontrar solução para os seus problemas. Mas não percebe que os problemas quem faz é nós. Nós temos desafios, só que nós comecemos, oscilamos nas nossas emoções, fugimos da nossa responsabilidade de enfrentar os nossos medos, os nossos anseios, diante do que estamos sendo convidados a refletir. Ou como? De qualquer jeito, sem disciplina, né? Com deficiência por falta de investimento em si mesmo. Quem vai notar o que eu estou fazendo? Tem outros melhor que eu. A gente tem a mania de se diminuir. Não somos todos iguais, mas cada um tem seu potencial que dá em si. Com reclamação, pois para muitos fazer bem cansa. Eu não vou limpar minha casa direito, eu estou cansado. E que tem que ver, a casa é minha. A casa é minha, a gente tem que fazer bem feito para que ali tenha boas energias, para que as pessoas que chegam percebam que ali tem bom morador, tem um lugar aconchegante, acolhedor. Às vezes as pessoas não percebem, mas essa é a realidade, né? Então, nesse caso, a disponibilidade fica comprometida. Né? E nós, e você? Então, é para critério de cada um, né? O que está pensando agora diante do que a gente está falando aqui? Vamos ser honestos, né? Conosco mesmo. Nós estamos sendo bom servidor em todos os âmbitos que eu falei. Na casa espírita, né? Em casa, no profissional. E aí vocês percebem nessa imagem, tem vários pontos ali, né? Que ele questiona se a gente tem conseguido desapegar para doar algum dinheiro à obra de caridade. Isso aqui são questionamentos. Vou saber ligeirinho para ficar para encargo de cada um. Tem conseguido abrir mão de algum vício para servir com mais qualidade? Né? Um bom servidor, ele renuncia a vícios, a divertimentos, não é proibido. Né? Mas se a gente tem uma tarefa que precisa estar ali, ser proposto, a gente abre mão de alguma situação. Tem conseguido, além de ter iniciativa, ter a cavativa, que é uma coisa que muitos irmãos fazem, ele começa uma tarefa, mas não acaba. Deixa pelo meio. Não está dando certo, já não vou fazer mais. Ninguém está dando bola, não vou fazer mais, cansei. As pessoas não estão nem aí, nem valorizam o que eu estou fazendo. Mas é eu que tenho que fazer. É eu que tenho que ter o prazer de fazer tudo. Em algum momento, como ele disse, vai servir para alguma coisa. Aí ele colocou aqui, quero dizer, tem dado continuidade ao trabalho ou tudo não passou de fogo de palha? E a gente colocou ontem, na outra palestra que eu estava falando lá na outra casa espírita. Um exemplo na casa espírita. Chega uma pessoa, se oferece, eu quero trabalhar. Me coloca alguma coisa que eu preciso me ocupar. Aí vai para o passe, se oferece para vir limpar a casa espírita, se oferece para ir fazer doação, pedir alimento e muita coisa mais. Aí um mês, aí dois, e ele começa, não aguento mais, estou cansado. Querem que eu faça isso, faça aquilo, mas não se deu conta que é ele que chegou ao hábito de querer resolver os problemas, que abraçar o mundo, achando que se disponibilizando, fazer uma coisa ou outra ali, ele vai conseguir resolver seus problemas. O que ele diz aqui então? Que a gente precisa da harmonia de fazer a tarefa bem feita. Um dia na semana que vem na casa espírita, e faça a tarefa bem feita, já traz o entendimento. No profissional, eu sou bem bom nisso aqui, vou fazer bem feito isso aqui. Não importa se meu patrão é bom, se não é, se meus colegas estão fazendo, não estão fazendo, é eu. Em casa também. Minha irmã não faz direito, mas eu quero fazer. Eu que quero, né? Tem conseguido vencer em si mesmo os melindres para contribuir com a harmonia do grupo? Isso aqui é complicado, né? Como a gente se melindra por pouca coisa? Como a
gente se incomoda com qualquer coisa. Então fica para cada um pensar sobre essa situação. Tem conseguido sair da teoria e ir para a prática? Nós atendemos quarta lá em Itacuruí e tem um casal que vai lá toda vez que nós vamos lá, uma vez por mês. E sempre ela diz, vou começar a estudar. Cada vez que ela vai lá, ela não começou a estudar. Não, mas estou me organizando. Então, a gente precisa sair da teoria das coisas e praticar para ver o resultado. É dar cara a tapa, como Jesus convida ali no Evangelho. Ali, né? Dá é outra face, dependendo do que receba. Tem conseguido se desvencilhar da preguiça? Essa é complicado, né? Essa nos pega de jeito. E olha ali, essas imagens foi o nosso colega, nosso irmão Jairo que fez. Vocês não acharam que foi muito bacana? Né? Que criatividade. Olha que ele nos colocou. Meu filho, o tempo passa. O tempo está passando. É preciso começar a servir com amor. Se você é aquele que já serve, esforça-se para permanecer, ou seja, não desanime. Vai ter momentos que vai ter turbulência. Tem momentos que a gente vai sofrer, né, uns empurrão, mas a gente precisa continuar, não podemos desistir. Precisamos, é importantíssimo. Com toda a situação que estamos aí, nós precisamos ter a consciência de responsabilidade e nos mantermos em pé, firmes, com muita fé. Porque quando a gente se coloca no serviço, tem uma egrégora de energia, de seres orando por nós, para que a gente se mantenha firme no propósito. A gente sabe que a Terra vive momentos difíceis, cheios de sofrimento, não é verdade? Que tem muita fome de pão material. Quantas pessoas têm? Mas tem muita fome de pessoas do pão espiritual também. E a gente precisa tomar rédea, um pulso da nossa responsabilidade e auxiliar. E ele nos convida, através dessa imagem, essas mãos cheias de luz e de amor, né? Que estendamos a mão, que possamos ajudar, servir, amar, né? Porque Jesus conta com todo mundo. Se a gente não fizer, vai passar essa oportunidade. E ela já está passando, pessoal. E outro não fará, é nossa responsabilidade. Não adianta querer empurrar para o outro fazer aquilo que compete a mim. Então, muitos chegam na vida espiritual e não fazia. E percebem, né? Que tentaram, mas não desistiram. Outros permaneceram só na teoria, sem ação, né? Outros caíram nas armadilhas do ego. Então, ele convida para que a gente não seja ingrato conosco mesmo e que a gente possa seguir, né? Que a gente possa fazer o possível sempre, se colocando à disposição de servir no bem. Esse outro nós vamos passar bem rápido por causa do tempo. É algo muito importante que a grande maioria de nós, humanidade, estamos vivendo. O vitimismo, onde a gente se coloca, né, sobre os nossos próprios atos equivocados que nos levam a adoecer. Porque a doença não chega de amor e graça para nós. É nós que trazemos a doença para nós. É nós, pela nossa personalidade, pelo nosso jeito de ser, pela nossa baixa autoestima, pela forma de ver a vida de forma, às vezes, equivocada, como ele coloca, né? Então a gente se torna um ser melancólico, anda por caminhos que a gente às vezes se perde, por não prestar atenção, não observar, mergulhamos nas nossas próprias dores, nosso coração se amargura porque as pessoas parecem que não dão importância para o que a gente sente, mas não é as pessoas, é nós que temos que nos curar. Né? A gente se torna incapaz, a gente fica reclamando e procurando culpado das nossas dores, dos nossos anseios, não temos postura, se torna um ser rebelde, né? Um ser que acha que os outros que têm que nos levantar, caímos, e por que caímos? A gente fica esperando, na verdade, milagre, um milagre. A gente sempre fica esperando isso, o milagre acontecer em nós. E aí, nesses casos, a gente quer achar umas respostas. O que a gente faz?
Aí a gente vem com as perguntas, né? Deus me abandonou? Eu nasci para sofrer? Não tenho sorte na vida? Alguém já não fez isso aqui? Se a gente pedir para erguer o dedo, acho que a maioria vai erguer, né? Ninguém me entende. Os filhos têm a dizer, né? Ai, ninguém me entende. A esposa, às vezes, diz para o marido, ninguém me entende. Puxa, não me entende. Está sempre reclamando de tudo. Então, a gente exige muito respeito, né? Conhecimento, e não buscamos nas leis divinas esse conhecimento que faz de nós, né? Que a gente possa existir com responsabilidade, porque a gente é cheia de desafios e às vezes a gente se atormenta em função de querer achar, olha ali, um malfeitor, um culpado. Então, eu vou convidar o Jairo a mostrar, a passar para vocês olharem e perceberem e pensarem, sem falar, sobre esse malfeitor, né? Enquanto ele vai passando para vocês, então, nós, né, somos vítimas de nós mesmos, somos responsáveis pelas nossas desditas, sobre é muito simples a gente compreender, não há esse segredo, né? Toda ação a gente sabe que gera uma reação, né? E a gente tem muitas dúvidas, está no sufoco, talvez esteja gastando mais do que você ganha. Ah, as mulheres gostam de fazer isso, né? Não dá para ir no mercado para comprar uma coisinha e vem com uma sacolada. Vai passando numa loja, mas eu fiz exatamente aquele sapato que eu quero. Ah, vou fazer 10 prestações. Né? Se ataca sem pensar que pode faltar para alguma outra coisa, né? Então, está triste porque ninguém demonstra ter amor por você? Mas será que você está sabendo amar também? Não adianta a gente querer as coisas e a gente doar. Senão a gente diz assim, ó, parece que Deus nos abandonou, né? Será que não é nós que nos afastamos dele? E nessa busca de culpados, será que estamos fazendo as indagações corretas? Será que estamos prestando atenção? Então, que sejamos honestos, né? Vamos exercitar essa honestidade em nós? Vamos buscar entender tantas perguntas erradas que a gente faz, se interroga de forma errada, mas sempre tem uma resposta certa, pessoal. Então ele coloca ali, eu não vou ler pergunta errada, pergunta certa, só vou ler, por que comigo? Por que não comigo? Se sou uma boa pessoa, por que sofro? A resposta é, a pergunta, sou realmente bom como imagino ser? Por que tem que passar por isso? Por que eu preciso aprender com essa lição? Por que ninguém me ama? Sou uma pessoa fácil de ser amada? Ou porque ao invés de esperar o amor eu não amo? Será que Deus me abandonou? Em que momento me afastei de Deus? Por que Deus não atendeu o meu pedido? Na busca pelo que quero, tenho feito a minha parte? Porque minha vida está amarrada? Como faço para desamarrar os nós? Estou passando rápido, pessoal, mas espero que vocês vão prestando atenção ali para ver que como a gente pergunta errado o tempo todo, mas tem pergunta certa. Quem tiver a oportunidade de adquirir essa obra, por favor, tá? Adquiram ela. Então ele diz, somos todos espíritos imortais, numa grande peregrinação rumo à perfeição. Então esse processo, qual muitos chamam de karma, explica sempre alguma coisa. Então, em outras palavras, somos todos algozes de nós mesmos. Não existe culpado, né? Já que é do nosso conhecimento que Deus não é. E a gente trouxe, para finalizar aqui, pessoal, essa obra que está estudando lá no Caminho da Luz, num dos grupos de estudo, junto com outro, recados do coração, e gostaria de deixar para que todos nós fizéssemos essa reflexão
Jai, num contexto da gente se autoanalisar. E ele diz assim, cada minuto da nossa vida é um instante precioso demais para ser desprezado. Sabe qual é o título, pessoal? O valor do minuto. É um diálogo que se prolonga desnecessariamente, é o pensamento vago que se perde no tempo, é o banho que avança além do razoável, é a queixa desnecessária, a reclamação indevida, a discussão que poderia ser evitada, as lembranças amargas que insistimos em cultivar, as mágoas que não desistimos de recordar, a crítica maldosa que fazemos questão de patentear, a maledicência que poderíamos evitar, o tempo excessivamente gasto na compra de coisas supérfluas. A gente acha até engraçado, né? Mas isso é o nosso dia a dia. O valor de um minuto que a gente desgasta na nossa vida. Quase ninguém valoriza um minuto. E assim vamos perdendo inutilmente, de minuto em minuto, pelo menos 1 hora do dia. No mês são 30 horas perdidas. No ano teremos desprezado 360 horas, sem nenhum proveito para nós. Quem vive em média 70 anos perderá 25.200 horas, que equivale a 1.050 dias, quase 3 anos da nossa existência. Curioso constatar, né, meus amigos, que muitos espíritos chegam desse lado da vida em precárias condições espirituais porque não aproveitaram a oportunidade da reencarnação. E geralmente quase todos reclamam que não tiveram tempo suficiente para realizar aquilo que deveriam fazer em favor da própria felicidade. Então, nosso irmão passou a caixinha, vocês perceberam quem é o malfeitor, né? Quem é que não encontra a felicidade, tendo toda ela à volta. Então, que fique essa reflexão para todos nós, que a gente possa refletir com carinho mesmo, né? Para ver aonde está o erro e deixar de apontar os dedos dos outros e perceber que a reencarnação aí está passando, a Terra está em transição e nós precisamos, como disse o Dirceu, herdar um mundo regenerado ou ganhar um planeta quase primitivo novamente, se não primitivo. Vamos pensar sobre isso? Obrigada pela oportunidade, pelas horas que se passou a mais, mas que todos possam, durante ali o tempo da fluidoterapia, sentir seu benfeitor envolvendo e tentando de alguma forma mostrar que Jesus está junto conosco. E que o nosso Pai Celestial é amor, bondade e caridade. E espera que estejamos todos disponíveis para servir. Obrigada. Vamos realizar a prece. Agradecemos, Senhor, por este instante, pelas palavras que ouvimos. Que sejamos os trabalhadores deste último tempo que se mostra tão fugaz na nossa vida. Que façamos o nosso melhor a cada instante. Obrigada, amigos espirituais que nos assistiram nesta noite. E agora, juntos, vamos rezar a oração que o Mestre Divino nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos
assim